Seção 8. 26 de janeiro de 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador, eu tenho uma pergunta sobre o que eu chamo de propaganda da Confederação. Tem a ver com o livre-arbítrio. Existem alguns contatos permitidos, como eu entendo, pelo Conselho, mas isto é limitado por causa do livre-arbítrio daqueles que não são orientados de forma que talvez pudessem querer contato. Este material que nós estamos fazendo agora será disseminado. A disseminação deste material dependerá da vontade de um número relativamente pequeno de pessoas no planeta. Muitas pessoas no planeta agora querem este material, mas mesmo apesar de nós o disseminarmos, eles não estarão cientes de que ele está disponível. Existe alguma possibilidade de criarmos algum efeito que poderíamos chamar de propaganda, ou isto seria contra o princípio do livre-arbítrio? Considere, se você desejar, o caminho que seu complexo de experiência de vida tomou. Considere as coincidências e estranhas circunstâncias pelas quais uma coisa fluiu para a próxima. Considere bem isto. Cada entidade receberá a oportunidade que cada uma precisa. A fonte e estado do ser desta informação não tem usos no complexo de experiência de vida de cada um daqueles, entre suas pessoas, que buscam. Assim, a propaganda é geral e não desenvolvida para indicar a procura de nenhum material particular, mas apenas para sugerir o aspecto noumenal Kant da ilusão. Questionador, existe uma porção do material de ontem que eu lerei onde você diz existe uma certa quantidade de pousos sendo realizados. Alguns desses pousos são de suas pessoas, alguns são de entidades conhecidas por vocês como o Grupo de Orion. Minha primeira pergunta é o que você quis dizer por alguns são de suas pessoas? Suas pessoas têm, neste espaço-tempo atual, a conquista tecnológica, se você a chamar assim, de serem capazes de criar e voar a forma e tipo de naves conhecidas por vocês como objetos voadores não identificados. Infelizmente, para a frequência vibratória do complexo de memória social de suas pessoas, estes dispositivos não são utilizados para o serviço à humanidade, mas para uso de potencial destrutivo. Isto atrapalha, ainda mais, o nexo vibratório de seu complexo de memória social, causando uma situação onde nem aqueles orientados ao serviço a outrem, nem aqueles orientados ao serviço a si podem ganhar a energia, poder que abriria o portal para a infinidade inteligente para o complexo de memória social. Isto, por sua vez, faz a colheita ser pequena. Questionador, estas naves que são das nossas pessoas vieram do que nós chamamos de planos que não estão encarnados neste momento. Onde elas estão situadas? Estas das quais nós falamos são de terceira densidade e são parte dos chamados complexos militares de várias divisões societárias ou estruturas de suas pessoas. As bases são variadas. Existem bases, como você as chamaria, debaixo do oceano em suas águas ao sul, próximo às Bahamas e também em seus mares do Pacífico em vários locais próximos à costa chilena. Existem bases sobre a Lua, como vocês chamam este satélite, que estão atualmente sendo retrabalhadas. Existem bases que estão situadas em suas terras. Existem bases, se vocês as chamarem assim, em seus céus. Estas são as bases de suas pessoas, bem numerosas, e como nós dizemos, potencialmente destrutivas. Questionador, de onde as pessoas que operam essas naves vêm? São afiliadas a qualquer nação da Terra? Quais são suas origens? Estas pessoas vêm do mesmo lugar que você ou eu. Elas vêm do Criador. Como você quis dizer na pergunta, neste aspecto mais raso, estas pessoas são aquelas que em seu e em outros governos, são responsáveis pelo que vocês chamariam de segurança nacional. Questionador, então eu devo entender que os Estados Unidos têm estas naves em bases subaquáticas? Você está correto. Questionador, como os Estados Unidos aprenderam sobre a tecnologia para construir estes inaudível? Existia um complexo mente-corpo e espírito conhecido por suas pessoas pelo complexo de som vibratório, Nicola. Esta entidade deixou a ilusão e os papéis contendo os entendimentos necessários foram levados por complexos mente-corpo e espírito que servem a seu complexo de segurança nacional. Então, suas pessoas se tornaram privadas da tecnologia básica.
No caso daqueles complexos mente, corpo e espírito, que vocês chamam de russos, a tecnologia foi dada por um da Confederação em uma tentativa, há aproximadamente 27 de seus anos, de compartilhar informação e trazer paz para seus povos. As entidades que deram esta informação estavam equivocadas, mas nós fizemos muitas coisas no final deste ciclo na tentativa de ajudar sua colheita a partir das quais nós aprendemos a inutilidade de certos tipos de ajuda. Este é um fator que contribui para nossa abordagem mais cautelosa nesta data, mesmo que a necessidade é potência sobre potência maior e o chamado de suas pessoas é maior e maior. Questionador: estou intrigado com o propósito destas naves que nós temos em bases submarinas. Elas são inaudível. Esta tecnologia é suficiente para ofuscar todos os outros armamentos? Nós temos apenas a habilidade de voar nestas naves ou existem armas como? Elas foram dadas a nós de inaudível ou são apenas naves para transporte? Qual o mecanismo básico de suas inaudível? É muito difícil de acreditar no que estou dizendo. As naves, em algumas instâncias, são equivocadamente chamadas assim. Seria mais apropriado considerá-las armamentos. A energia usada é aquela do campo de energia eletromagnética que polariza a esfera terrestre. O armamento é de dois tipos básicos, aquele chamado por suas pessoas de psicotrônico e aquele que é chamado por suas pessoas de raio de partículas. A quantidade de destruição que está contida nesta tecnologia é considerável e as armas têm sido usadas em muitos casos para alterar os padrões climáticos e para aumentar a mudança vibratória que envolve seu planeta neste momento. Questionador: como eles foram capazes de manter isto como segredo? Por que estas naves não estão em uso para transporte? Os governos de cada ilusão de divisão societária desejam se retirar da publicidade para que a surpresa seja mantida em caso de ação hostil do que suas pessoas chamam de inimigos. Questionador: quantas destas naves os Estados Unidos possuem? Os Estados Unidos possuem 507-3, 573 e 573 neste momento. Eles estão em processo de aumento desse número. Questionador: qual a velocidade máxima destas naves? A velocidade máxima destas naves é igual ao quadrado da energia da Terra. Este campo varia. O limite é aproximadamente metade da velocidade da luz, como você a chamaria. Isto se deve a imperfeições do design. Questionador: estes tipos de naves não resolveriam totalmente, ou chegariam próximo disso, muitos dos problemas de energia no que diz respeito ao transporte? Que nós somos acostumados a transportar inaudível. A tecnologia, que suas pessoas possuem neste momento, é capaz de resolver cada uma das limitações que infestam seu complexo de memória social no presente nexo de experiência. Entretanto, as preocupações de alguns de seus seres com distorções no sentido do que você chamaria de energia de poder, faz com que estas soluções sejam mantidas em sigilo até que as soluções sejam tão necessitadas que aqueles com a distorção podem, então, se tornar mais distorcidos ainda na direção do poder. Questionador: ao mesmo tempo que você menciona que alguns dos pousos são de nossas pessoas, você também menciona que alguns são do grupo de Orion. Nós conversamos um pouco sobre o grupo de Orion. Mas por que o grupo de Orion pousa aqui? Qual o seu propósito? Seu propósito é conquista, ao contrário daqueles da Confederação, que aguardam pelo chamado. O assim chamado grupo de Orion se convoca para conquistar. Questionador: especificamente, o que eles fazem quando pousam? Existem dois tipos de pousos. No primeiro, entidades de dentro das suas pessoas são levadas a bordo e programadas para uso futuro. Existem 2 ou 3 níveis de programação. Primeiro, o nível que será descoberto por aqueles que fazem pesquisa. Segundo, um programa de acionamento. Terceiro, um segundo e muito profundo programa de acionamento, cristalizando a entidade, tornando-a sem vida e utilizável como um tipo de retransmissor. Este é um tipo de pouso. O segundo tipo é de pouso por baixo da crosta terrestre, que é acessível a partir da água. Novamente, na área geral da América do Sul e Caribe próximo ao assim chamado Polo Norte. As bases destas pessoas são subterrâneas. Questionador: o que o grupo de Orion tem? Qual o objetivo com relação à conquista do grupo de Orion?
Como nós dissemos anteriormente, seu objetivo é localizar certos complexos mente-corpo e espírito que vibram em ressonância com seus próprios complexos vibracionais e então escravizar os não-elite. Como você pode chamar aqueles que não têm a vibração de Orion? Questionador. O pouso de Pascagoula em 1973, quando Charlie Hickson foi levado a bordo, foi deste tipo de pouso. O pouso do qual você fala foi o que você chamaria de anomalia. Não era nem de influência de Orion, nem de nossas pessoas em forma pensamento, mas sim uma entidade planetária de sua própria vibração que atravessou a quarentena em toda inocência em um pouso aleatório. Questionador. O que eles fizeram com Charlie Hickson quando o levaram a bordo? Eles usaram a experiência de vida do seu complexo mente-corpo e espírito, concentrando nas experiências dos complexos que vocês chamam de guerra. Questionador. Como eles a usaram? O uso da experiência é para aprender. Considere uma raça que assiste a um filme. Ela vivencia uma história e se identifica com os sentimentos, percepções e experiências do herói. Questionador. Charlie Hickson é originário do mesmo complexo de memória social que aqueles que o pegaram? Esta entidade de complexo de som vibratório não tinha uma conexão com aqueles que o usaram. Questionador. Aqueles que o usaram suas experiências de guerra para aprender mais sobre a lei do Uno. Está correto. Questionador. As entidades que o escolheram, você pode descrever, aquela é a configuração normal destas entidades? Elas inaudível bem incomuns. A configuração de seus seres é sua configuração normal. A falta de similaridades não é grande. Nós mesmos, quando escolhemos uma missão entre suas pessoas, precisamos estudar suas pessoas, pois se tivéssemos chegado em nenhuma outra forma que não a nossa própria, teríamos sido percebidos como luz. Questionador. Bem, de qual densidade vieram as entidades que pegaram Charlie Hickson? Qual era a densidade delas? As entidades pelas quais você demonstra tal interesse são seres de terceira densidade de ordem bem alta. Nós devemos expressar o entendimento a vocês que estas entidades não teriam usado o complexo mente-corpo de espírito Charlie, se não fosse pela decisão desta entidade, antes de sua encarnação, de se colocar à disposição para servir. Questionador. Qual é o lar ou origem das entidades que levaram Charlie? Estas entidades são da galáxia de Sirius. Questionador. A informação mais espantosa que você me deu, na qual eu devo admitir ter dificuldade para acreditar, é que os Estados Unidos possuem 573 naves, como você descreveu. Quantas pessoas em nosso governo estão cientes que nós temos estas? Quantas pessoas no total nos Estados Unidos estão cientes disso, incluindo aquelas que operam as naves? O número de suas pessoas variam, pois existem necessidades de comunicarem neste nexo tempo e espaço particular, então o número está se expandindo neste momento. O número aproximado é 1500.500. É apenas aproximado pois enquanto seu contínuo ilusório de espaço a tempo se move de presente a presente, neste nexo, muitos estão aprendendo. Questionador. Onde estas naves são construídas? Estas naves são construídas, uma a uma, em duas localidades. No deserto ou regiões áridas do seu assim chamado Novo México e no deserto ou regiões áridas do seu assim chamado México, ambas as instalações sendo no subsolo. Questionador. Você diz que os Estados Unidos na verdade possuem uma indústria de manufatura no México? Assim o disse. Devo, neste momento, reiterar que este tipo de informação é bem rasa e sem nenhuma consequência particular se comparada ao estudo da lei do Uno. Entretanto, nós cuidadosamente observamos estes desenvolvimentos na esperança de que suas pessoas possam ser colhidas em paz. Questionador. Eu estou totalmente consciente de que esta linha de questionamento não tem importância alguma, mas esta informação particular é tão espantosa para mim que me faz questionar sua validade a esse respeito. Até este ponto, eu estava em concordância com tudo. Isto é muito espantoso. E não parece possível que este segredo tenha sido mantido por 27 anos e que nós estamos operando estas naves. Eu peço desculpas por minha atitude, mas eu acho que devo ser bem honesto com relação a isto. É inacreditável para mim que nós iríamos operar uma fábrica no México, fora dos Estados Unidos, para construir estas naves. Talvez eu esteja errado. Estas naves são naves físicas construídas por nossas pessoas físicas?
Eu poderia ir dar uma volta em uma delas? Está correto. Isto está incorreto. Você não poderia andar em uma. Os Estados Unidos, como você chama seu complexo de sociedade divisional, as criam como um tipo de arma. Questionador: não existem ocupantes então? Nenhum piloto, devo dizer. Está correto. Questionador: como elas são controladas? Elas são controladas por computador a partir de uma fonte de dados remota. Questionador: por que temos uma fábrica no México? A necessidade é tanto por secura do solo quanto por ausência quase total de população. Portanto, seu assim chamado governo e o assim chamado governo de seu vizinho geográfico providenciaram uma instalação subterrânea. Os oficiais do governo que concordaram não sabiam do uso ao qual sua terra seria submetida, pois pensavam que uma instalação de pesquisa governamental para uso no que vocês chamariam de guerra bacteriológica. Questionador: é este o tipo de nave na qual Dan Fry foi transportado? Aquele conhecido como Daniel foi, em forma pensamento, transportado pela Confederação em uma ilusão veicular de forma pensamento, de forma a fornecer a seu complexo mente-corpo e espírito dados para que pudéssemos ver como este tipo de contato ajudaria suas pessoas no descobrimento da infinidade inteligente por trás da ilusão dos limites. Questionador: seria possível para qualquer um de nós ter um contato mais direto com a Confederação? Ao observarmos as distorções daqueles que foram submetidos a esta sequência experimental, nós decidimos por gradualmente nos retirar, devo dizer, do contato direto em forma pensamento. A distorção menor parece estar disponível em comunicação mente a mente. Portanto, o pedido de ser trazido a bordo não é um que nos importamos em atender. Vocês são mais valiosos em suas orientações presentes. Questionador: a razão pela qual eu perguntei tanto sobre as naves, que você diz que o governo dos Estados Unidos operam, é que se nós incluirmos isto no livro, serão criados inúmeros problemas. É algo que estou considerando deixar totalmente fora do livro, ou eu terei que questioná-lo em detalhes consideráveis sobre o assunto. É difícil até perguntar nesta área, mas eu gostaria de perguntar mais algumas coisas sobre isso, mesmo com a opção de deixarmos de fora do livro. Quais os diâmetros das naves que os Estados Unidos inaudível? Eu sugiro que esta seja a última pergunta desta sessão. Nós conversaremos de acordo com o que você julgar necessário em sessões futuras, pedimos apenas que você seja guiado exclusivamente pelo seu próprio discernimento. O diâmetro aproximado, dadas as diversas variações de modelo, é de 7 de seus metros, como vocês medem. Devemos perguntar, neste momento, se você tem uma pergunta breve antes de terminarmos esta sessão. Questionador: tem algo mais que possamos fazer para tornarmos este instrumento mais confortável? O instrumento está bem equilibrado. É possível realizar pequenas correções na configuração da espinha do instrumento de forma que fique mais alinhada. Continue também a cuidadosamente monitorar a disposição e orientação dos símbolos usados. Nesta seção particular, o incensário está ligeiramente desalinhado e, portanto, o instrumento experienciará um ligeiro desconforto. Questionador: o incensário está desalinhado com relação ao ângulo ou com relação à sua disposição lateral? Existe um erro aproximado de 3 graus na perpendicularidade apropriada. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na paz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.